Olá, gente! Eu me chamo Caroline, sou estudante de Direito aqui na Unibrasil e hoje nós vamos iniciar um novo episódio do nosso Pode ou Não, com o tema de hoje sobre criança e adolescente na web. Lembrando que o nosso projeto tem como objetivo esclarecer as dúvidas da comunidade, principalmente dos nossos adolescentes, que vão ser o público-alvo de hoje. Esclarecer as dúvidas de maneira objetiva e clara, e de forma jurídica, claro, para que eles possam entender, tá? Vou aproveitar e puxar aqui para o meu amigo Marcos. Olá, pessoal. Me chamo Marcos, também sou estudante de Direito e, inicialmente, queria agradecer a instituição de ter nos proporcionado a chance de participar desse projeto, dessas gravações aqui. E também gostaria de agradecer o professor Sérgio, que ele vai participar hoje da gravação. E a primeira pergunta professor, é acerca do rapaz que ele acabou, com 15 anos de idade, ele acabou ficando com uma mulher de 37 numa balada do Alok. Então, por favor, segue o vídeo aqui na tela agora. Só que daí a gente foi lá, ficou, tudo mais. Queria saber, eu tinha... Foi em janeiro agora, então 15 anos, né? Queria saber se poderia dar alguma coisa, se tinha um risco que ela estava correndo ali. Pode voltar. Então, professor, puder responder essa dúvida aí, bem questionável do nosso colega. O questionamento do jovem, adolescente, é um rapaz de 15 anos, né, pelo que ele fala no vídeo. É interessante, ele tem várias camadas quando nós paramos para pensar sobre isso. E eu pensei aqui em responder de um ponto de vista inicialmente jurídico, embora existam outras camadas até sociológicas, culturais, se a gente parar para pensar. Porque o menino, ele tem 15 anos, ele está numa festa, está na praia, enfim, e ele se alcooliza primeiro, né? O que é juridicamente proibido. Então, vou responder conforme o direito, né? É um podcast de direito. Ele se alcooliza, é adolescente, maior de 14, né, mas ainda adolescente, e não fica claro, né, com todo cuidado com relação a ele, né, e a curiosidade dele a respeito de qual é o direito aplicável. Ele se alcooliza e não fica claro se ele está consciente do que está acontecendo ou não. Aparentemente, sim. E a dúvida dele sobre a possibilidade... É uma dúvida mais que o digital, uma dúvida da vida em comunidade mesmo. Se ele pode se relacionar com pessoas maiores, no caso, uma pessoa com a diferença de idade, uma mulher com a diferença de idade bem maior do que ele, né? Ele com 15 anos, a mulher com 37 anos. E a situação dele de estar alcoolizado é uma situação muito que inspira muita cautela, porque pode ser interpretado como uma ausência de consentimento da parte dele, se a gente olha hoje para como a jurisprudência trabalha, né, como os tribunais, como o judiciário trabalha com essa questão. Então, por mais que haja uma liberdade do adolescente de 14 anos ou mais do ponto de vista de relacionamento íntimo, inclusive de relacionamento sexual, e haja uma possibilidade de consentimento, essa possibilidade de consentimento ela não é a mais ampla e restrita, porque é levado em conta nesse tipo de situação para fins de se avaliar licitude e ilicitude, inclusive do ponto de vista do direito penal, a diferença de idade, a diferença de desenvolvimento psicológico de ambos. Então, o fato dele estar alcoolizado naquele momento, que já é um ilícito em si, né? E tem uma questão do dever de cuidado dos pais, a gente não sabe se é ele que se colocou sozinho nessa situação, mas que já é um ilícito em si, né? O fato dele estar alcoolizado agrava a situação. Não dá para, entre aspas aqui, cravar. Era ilícito, que é a pergunta dele, né? Se o fato da mulher de 37 anos se relacionar com ele seria ilícito ou não. Teria que se conhecer melhor a situação. Agora, do ponto de vista jurídico, isso inspira muito cuidado, porque ele é adolescente ainda, tudo bem que maior de 14, tudo bem que ele tem liberdade de relacionamento íntimo reconhecido pela legislação, inclusive pelo Código Penal, explicitamente aqui, né? Mas isso tem que ser levado com o maior cuidado. Por quê? Porque ele está numa situação maior de vulnerabilidade, porque ele está alcoolizado. Assim como ele se envolveu com uma pessoa que, entre aspas, do ponto de vista dele, pelo tom da pergunta dele,
parece uma pessoa, aparentemente uma pessoa boa, né? Poderia ter acontecido N outras situações inesperadas pelo fato dele estar numa situação de vulnerabilidade que a Constituição tenta proteger ele, que a legislação tenta proteger ele, que há um dever dos pais de cuidado em relação a ele. Tudo bem que adolescente é complicado, né? E todo mundo já foi adolescente, todo mundo já teve 15, 16 anos e a gente, eu acho que do ponto de vista humano, tem esse papel de entender também. Mas juridicamente é absolutamente proibido o fato dele ter ingerido bebida alcoólica. Sim. E, né, então, esperar os 18 anos, né? E número 2, isso agrava a situação do ponto de vista da mulher, da moça com quem ele se relacionou. Dá para cravar? Houve um crime? Não, só pela pergunta não dá para cravar. Agora, é uma situação que inspira cautela. Ter atenção, tem que ter uma atenção bastante grande, porque, a depender do tipo da situação, já existem precedentes nos tribunais no sentido de que o consentimento do maior de 14, mas ainda adolescente, não capaz, né? Não tem capacidade civil ainda, esse é um consentimento que ele pode se tornar inválido para fins de relacionamentos íntimos quando a gente interpreta do ponto de vista especificamente do direito penal. Sim. Esse é um tema clássico no que toca a consentimento de crianças e adolescentes. Então, é essa abordagem que eu acabo tendo que trazer a partir de uma pergunta dessa, e que é um tema muito, muito legal, que é um tema instigante. Por quê? Porque ele está no momento de adolescência, ele está se descobrindo como pessoa, como menino, como homem, e é natural que ele tenha essa curiosidade, inclusive de relacionamentos. Mas todo cuidado é necessário, do ponto de vista da família, especialmente, que estava ali, e dele também, que já tá no momento de um desenvolvimento psicológico já mais avançado, quando a gente pensa nisso. Sim. E assim, professor, uma questão que ele não levantou, porque deu para ver que ele ficou mais preocupado com a mulher do que com os próprios pais. Perfeitamente, ele não está preocupado com ele. E com os pais dele, porque, querendo ou não, toda a responsabilidade recairia sobre os pais dele, em tese, né? Então, como que você leria isso diante de toda a situação, não só dele ter ficado com a mulher, mas toda a situação ali do contexto, como que seria visto para os pais dele, essa situação? Pelo fato deles deixarem ele, né, tá alcoolizado, com 15 anos de idade. Não fica claro se, entre aspas, os pais deixaram ele se alcoolizar ou ele se alcoolizou, ou ele tomou bebida alcoólica escondido, sozinho, foi na festa, deu uma escapada na festa e tomou bebida alcoólica. Que tipo, né, de bebida alcoólica e quanto ele bebeu? Isso não fica claro, né? Mas ele fica muito preocupado com a moça, né? Mas, do ponto de vista dos pais, né, o ideal é que, havendo essa consciência, que eles orientem o adolescente no sentido de que se cuide mais, que não é um momento que é proibido, que não é um momento. Os pais não podem, inclusive, deixar a criança souber, né? Eles têm dever familiar no sentido de proibir que ele, ou tomar medidas no sentido de que o adolescente, no caso, que é quem fez a pergunta, né? Não faça ingestão de bebidas alcoólicas, né? Embora seja uma substância lícita, não é lícita a adolescentes e crianças, muito menos. Então, ele teria... Né? Então, há a questão do poder familiar que tem que ser tratada também, embora não fosse a preocupação dele, né? A gente percebe quando ele traz a questão. E as várias camadas, né, daria muita discussão isso, né? Mas as várias camadas, da camada cultural, sociológica, que é do menino... Eu vinha pensando nisso, né? A partir da pergunta dele, o menino que se coloca no sentido de eu estou explorando o mundo e ele não vê o risco, né? Acaba abusando também, né? Sim. Porque é muito pela situação do gênero, né, professor? Que ele não se vê como uma ameaça para ele, né? Essa situação. Ele não se vê como potencial vítima. Não acusando. A gente não conhece o caso aos exatamente, detalhes. Mas ele não se coloca como potencial vítima. Exatamente. Né? Então, ele não vê o risco. Então, Então, se fica um recado para ele, é no sentido de pense mais, tome mais cuidado, né? Curiosidade é normal da adolescência, mas cautela é necessária também. E dúvidas, converse com os pais, converse com os professores, converse com a comunidade, converse com quem possa te orientar, né? Então, isso é muito importante também, buscar informação, buscar se inteirar, que é o que o projeto aqui
de vocês, dos alunos do Unibrasil, está fazendo, né? E tem esse papel educativo muito importante. Sim. Muito obrigada pela sua pergunta, né? Pergunta do adolescente. Espero que a resposta do nosso convidado tenha lhe trazido esclarecimentos. Agora nós vamos para outra pergunta de outro adolescente, que vai tratar sobre como a proteção da criança e do adolescente no meio digital, com todas as suas limitações, né, e regras, pode acabar influenciando na sua liberdade de expressão, se isso pode ser um tipo de censura, né, na sua liberdade no campo da internet. Vamos ouvir o vídeo dele agora. Eu e meus amigos, a gente estava conversando quando a gente estava falando ali sobre que vai ser bloqueado muitas contas e limitado. Daí a gente ficou na dúvida de se isso não começaria a ser, tipo, o início de uma censura. Então, professor, como que funciona essa proteção da criança e do adolescente na internet? Isso pode ser considerado uma censura? Interessante essa questão, Carol, porque a tutela da liberdade de expressão, ambos já foram meus alunos aqui, sabem o quão eu gosto deste tema quando eu falo de direito constitucional, ou quando eu falo, vocês não foram meus alunos de direito digital, mas quem foi meu aluno de direito digital, né, que esteja assistindo, sabe o quão esse tema é caro para mim, o tema da liberdade de expressão. Mas de um ponto de vista, ou melhor dizendo, usando uma linguagem mais simples para o nosso público poder entender e conseguir entender, não existe um único direito que seja o direito máximo em relação quando comparado com outros direitos. Quando a gente fala de liberdade de expressão, estamos falando de um direito que ele tem várias camadas de leis, entre aspas, para todo mundo entender, de proteção. Ele tem uma camada que vai começar no direito constitucional, outra que vai passar pelos direitos humanos, outra que vai passar pela legislação, que a gente vai chamar de legislação especial, que já estava no ECA de 1990, essa discussão sobre liberdade de expressão de crianças, já não é uma discussão e adolescentes, não é uma discussão absolutamente nova, ela ganha um novo fôlego, a discussão a partir, ganha novos contornos a partir do ECA digital, mas é uma discussão que já vinha com LGPD, muito com o Marco Civil da Internet, né? Então já existem mecanismos não de censura, né? Censura, o que é censura? Já vou conceituar, mas mecanismos de controle e limites, imposição de certos limites. Então a gente tem que fazer uma separação, primeiro, conceitual, do que é regulação de um direito, que o direito não existe sozinho, existem outros direitos que têm que conviver com eles. Por exemplo, a questão do direito à honra e dignidade, que é muito trabalhado quando a gente pensa no direito constitucional. Então, eu não posso expressar a minha opinião de uma forma que ofenda alguém aqui, por exemplo. Existem âmbitos de mais livres, como a imprensa, como o âmbito parlamentar, como o âmbito de discussões técnicas e científicas, mas, do ponto de vista da vida comum, não há uma liberdade restrita de se falar o que se quiser, no momento que se quiser e onde se quiser, porque existem outros direitos e existem deveres que devem coexistir. Então passa por isso a discussão como uma base, como um todo. Então, não é só crianças, não só crianças e adolescentes passam a ter limites, já tinham limites. Esses limites eu diria que ficaram mais claros, existe polêmica nisso, ok. Mas assim como existem limites para os, entre aspas, não adolescentes, não crianças, para os adultos. Sim. Então, há uma limitação que é uma limitação da coexistência desses direitos num sistema, né? Então, assim, né, como eu gosto sempre de falar na aula, né, o meu braço direito não pode brigar com o meu braço esquerdo. A liberdade de expressão como direito fundamental, lá do artigo 5º, inciso 4 da Constituição, ela vai conversar com, neste caso, especificamente, que é a preocupação do ECA digital, e já era a preocupação do ECA em 1990, que é a proteção absoluta, né? A proteção absoluta das crianças e adolescentes, que também tem status constitucional. Então, quando a gente fala do ECA digital como um instrumento de proteção e instrumento de uma certa forma de limitação em relação a algumas coisas que crianças e adolescentes possam fazer na internet, isso é uma decorrência daquela proteção que está prevista na Constituição Federal e que é uma concretização
do que o legislador, do que o poder legislativo faz, daquilo que o poder constituinte, que é quem criou a nossa Constituição lá em 1988, traduzindo aqui, né, pensou em relação à proteção. Proteção de criança e adolescente em 1988, quando nasceu a Constituição, era uma. Não, a gente não fala mal se falar nem se tinha internet, a gente tinha computadores. Proteção de crianças e adolescentes e a sua relação com limites da liberdade de expressão é outra em 2026. E como eu disse, existem pontos polêmicos, agora, de um ponto de vista geral, existe uma legitimidade especificamente, e tem que vir do legislador, é bom que venha do legislador para se fazer isso. Então, não é uma censura irrestrita. Então, quem é entre aspas, o adulto, ele não sofre não sofre uma, entre aspas, uma censura, né? Ele não é afetado na sua... Existem a LGPD, existem as normas constitucionais, existem os precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal, existe o Marco Civil da Internet, existe toda a legislação que já regula isso. E que tem os seus problemas também. Não é o enfoque aqui da gente tratar. Mas, em relação às crianças, o que existe um maior cuidado de exposição, né, em relação a redes sociais, como, por exemplo, a necessidade do acompanhamento dos pais os responsáveis até os 16 anos de idade. Que é algo que antes não era claro, não existia. E isso é uma... Então, assim, não é uma censura, mas é algo... porque você tem que ter responsabilidade quando você vai falar. O exercício de qualquer direito, a gente esquece disso, mas é interessante falar isso para um jovem, né? O exercício de qualquer direito, ele é um direito, mas ele é também uma responsabilidade. E esse âmbito de responsabilidade, a gente vai ganhando ele com o tempo, quando se trata do desenvolvimento de idade, desenvolvimento psicológico e assim por diante. Então, por isso que não existe um direito absoluto. Só um adendo antes de finalizar a resposta. Tempos do ECA, de 90 ainda, a gente não falava disso, mais de uma década. Tem um filho de um amigo meu, ele achou o ECA, né, no tempo do Vadimeco impresso, achou, né, da legislação impressa, porque não é do direito, achou o ECA lá, leu, começou a estudar. De um dia o pai dele pediu: filho, tem que guardar uma louça, tem que fazer... Não, porque eu tenho o princípio da liberdade e eu não posso fazer nada. Ele contou para mim, falei, aliás, ele só viu o direito, né? Ele não leu os outros direitos, né? Tem a liberdade, mas liberdade para não tomar banho, por exemplo. Tem a liberdade de não tomar banho. Eu tenho a liberdade de falar o que eu quero na internet. Não. Você tem um grau de liberdade, não pode haver censura, mas há um filtro dos pais os responsáveis para que, não para que haja censura, mas há um filtro dos pais os responsáveis para que haja cuidado com quem vai se expor, porque uma vez que o material vai para a web, não tem mais volta, não tem como recuperar. Existem... eu quero tirar um vídeo que está na internet, vou entrar com tutela judicial. Não, existem hoje mecanismos, tá? Famoso, entre outros, o Wayback Machine, que fica lá na internet. Eles fazem simplesmente a cópia do site, a cópia do que está lá, e você pode ver o que aconteceu, mesmo em sites deletados. Então, há esta camada. A outra camada é, eventualmente, quem vai ingressar com uma ação para retirar, com um pedido para retirar um conteúdo de uma criança ou adolescente que estiver exposto, vai ser vai ser o Ministério Público, vai ser a Defensoria Pública, vai ser uma parte interessada, um responsável dessa criança ou adolescente. Então, não há uma pressão estatal a princípio, talvez isso mude com a questão regulatória da Agência Nacional de Proteção de Dados, especialmente avançando com a regulação do ECA digital. Né? Então, é algo que tem que se ficar, entre aspas, tem que ficar com atenção, com o radar. Claro que a regulação não pode pesar a mão, mas o que é a regulação? Né? Criar novas normas além do que existe em lei. Então, existe a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela tem um papel regulatório quando trata nessa matéria de internet e proteção de pessoas na internet. Então, a partir disso, hoje, sem fechar a porta para eventuais abusos que possam acontecer no futuro, a gente não pode, tem que tomar esse cuidado, né? Com base em outras experiências, né, que a gente vê, mas sem fechar a porta para isso, hoje há mecanismos de se defender as crianças e adolescentes, e não algo para censurar e impedir
a livre circulação de ideias na internet em relação à ECA digital. Se o tema é para a comunidade, se o tema fosse mais direito constitucional raiz, se eu estivesse lá na aula, a gente ia discutir marco civil da internet, Sim. ia discutir LGPD, ia discutir as decisões do Supremo, e o tema ia render muito mais. Entendeu? Quem sabe surge um podcast na frente sobre isso, a gente volta e fala. Tá? Obrigado. Só para fazer um comentário que o senhor falou, né, sobre os pais, eu estava lendo, né, sobre o ECA digital. E daí eu achei interessante isso porque eu acho que agora essa mudança na lei, eu acho que os pais agora meio que foram, como eu posso dizer, vão meio que se obrigar ou agora vão tomar ciência de que realmente isso é um problema, de que tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos adolescentes, cuidar com o que eles veem no dia a dia, porque às vezes deixa lá, uma criança, por exemplo, vendo um desenho, aí às vezes a criança começa a se habituar e começa a procurar outras coisas, né? Então, acho que agora essa lei também vai ajudar a dar uma conscientização a mais, né, para os pais. Perfeito. A internet aberta, nada contra o YouTube, mas, por exemplo, o YouTube aberto para uma criança é uma arma de destruição mental dessa criança. Sim. Eu sei, eu não contextualizei, tenho 2 filhos, um de 8 meses, o outro agora não está vendo ainda, né? Outro de 7 anos, que me dá trabalho, né? E quem tem filho arrumou o trabalho. Sinto muito dizer, se algum adulto está vendo, né? Quem tem filho, arrumei filho, não, arrumou filho para ter trabalho, vai ter que cuidar. E o ECA digital, ele traz uma camada de cuidado ou de dever de cuidado que não estava claro, mas me parece que já era algo que era cobrado, no sentido de cuide do que teu filho está assistindo, ou tua filha está assistindo, cuide do que ele está vendo, cuide do jogo que ele está jogando, né? Porque se deixar a criança lá, é como deixar alguém que não... É alguém que não tem discernimento ainda. Sim. Né? Do certo e do errado perfeitamente, do que é perigoso e do que não é perigoso. Sim. E uma vez que alguns tipos de problemas do ponto de vista psicológico, né, redes sociais, por exemplo, é um grande exemplo, né, tem estudos sobre vício em redes sociais. Uma vez que esses problemas se instalam, depois é perene, é difícil de você tratar. A psicologia não é nossa área, enfim, mas a psicologia vai dar essas respostas e existem estudos sobre isso, né? Existem ações judiciais, não no Brasil ainda, que eu tenho grandes, assim, que eu tenho conhecimento, mas existem ações judiciais nos Estados Unidos, famosas já, onde está se reconhecendo, né, a responsabilidade das redes sociais pelo vício de crianças e adolescentes na internet. Então, algo que a gente tinha pensando, sei lá, no cigarro, no álcool, como a gente falou na primeira pergunta, agora a gente tem que pensar em redes sociais. A rede social é viciante e foi feita para viciar. Sim. Então, quantas camadas tem? A gente pode ir muito longe. Muitas camadas. Professor, até porque a questão do vício em rede social, quando o adolescente passa para a maior de idade, esse vício muda para outros termos, né? Muda para, por exemplo, a casa de aposta. Porque aí ele passa a adolescência inteira vendo anúncios disso, vendo criadores de conteúdos ganhando dinheiro com isso, vivendo isso. Instigando, né? Desde o jogo do tigrinho, que é proibido, até as bets. Até as bets. E aí isso se desenvolve e vai criando mais camadas cada vez mais profundas na cabeça da pessoa. A Carol, que torce pro Corinthians mesmo, vai pôr o Corinthians vai ganhar sempre. Poxa vida, eu só torço porque minha família torce. Pô. O Corinthians vai ganhar, dela perde, ela vicia nas apostas. Mas isso, aproveitando, desculpa te cortar, mas aproveitando o gancho do Marcos, as casas de apostas, né, que aparecem os influenciadores, querendo ou não, o nome já diz, influenciador, influencia. E daí o adolescente acaba achando que aquilo pode. Que é um bom negócio. Isso, que é permitido, que ele vai se dar bem, e às vezes... Vou ficar rico jogando na bet e tal. Porque não vamos fazer propaganda negativa, né? Ou indiretamente, infelizmente, me perdoe se ver esse vídeo. Tomara que veja. Né? Vou para Las Vegas porque vou jogar numa bet que é... Né? Porque é uma comunicação muito ninguém fácil. vai para Las Vegas jogando em bet. Uma comunicação muito fácil, né, professor? Você falou dos cigarros, nos anos 90 falava-se disso, da questão da embalagem do cigarro, que ela era muito atrativa para os jovens. E a questão da bet é a mesma coisa, é muito atrativo. É um cara da minha idade fazendo um vídeo cheio de dinheiro, falando, nossa, também pode. É uma coisa, parece ser muito óbvia, né? Um jogador de futebol famoso, um famoso, um influencer famoso, Sim. E isso encanta o adulto. Imagina a criança, imagina o adolescente. Sim, que é tão influenciável, né, por causa da Justamente. idade. Justamente. Tá bom, professor, muito obrigada pela sua resposta. Eu que agradeço.
Pessoal, por último, a última pergunta que a gente trouxe. Durante nossa visita na escola, nós vimos relatos de vários adolescentes falando sobre a nova verificação de idade, né? Porque até então ela era autodeclaratória, né, para 18+, e agora precisa fazer uma verificação facial. A pessoa precisa tirar uma foto dela para comprovar que ela é maior de 18, colocar CPF, entre outros. Só que foi nos relatado que vários adolescentes eles estão dando umas voltinhas assim para passar como maior de idade, sendo que eles são menores de idade. E aí eu queria que o professor Sérgio ele respondesse essa pergunta aí para nós, que vai passar agora no tela. Como essa lei, como a ECA digital pode afetar outros conteúdos, outras vertentes da internet, a não ser as crianças e os adolescentes? Então, posso começar? Pode. Claro. Este é um tema é um dos vários, mas esse é um dos temas absolutamente interessantes que a gente tem em relação ao ECA digital. Porque a legislação brasileira ela quis inovar, e quando a gente quer inovar, o problema do direito, quando ele quer inovar, ele enfrenta uma barreira que se chama barreira tecnológica. Eu tenho acompanhado o tema, para quem não sabe, né, eu sou do direito e da tecnologia também, inclusive com formação em tecnologia. Então, eu trabalho com direito e desenvolvo também desenvolvo software, na minha área de pesquisa especificamente. E eu tenho acompanhado, desde que surgiu o ECA digital, um absoluto... Você tem a camada que vem, né, tem a preocupação, né, que vem relacionada com a pergunta da verificação de idade, e tem uma outra camada que é a camada técnica. Então, tenho visto especialmente desenvolvedores que trabalham com redes sociais, que trabalham com jogos, que trabalham com aplicativos na internet, com uma preocupação muito séria no sentido de como eu vou conseguir validar efetivamente, para eu ter responsabilidade jurídica, pensando do ponto de vista sério, quero cumprir a lei. Como eu vou conseguir validar isso para que haja certeza de que há ali um adulto e não é uma criança ou adolescente que não poderia estar naquele determinado site em relação àquele determinado conteúdo específico que não é voltado para aquele público infantil ou adolescente. E existem algumas soluções, mas elas têm as suas fragilidades. Fala-se que a melhor solução, e há quem critique isso, seria um sistema unificado de verificação de idade. O que demandaria, né, um sistema do governo, do ponto de vista do Gov.br, uma verificação padrão, com API, né? Com senha, com API, que é o sistema do governo que fornece a verificação do CPF para o site consegue conversar, então teria que ter infraestrutura do governo, teria que ter infraestrutura das empresas, teria que ter software pensado para isso. Então, não houve, do ponto de vista técnico, porque isso demanda tempo para se desenvolver, não houve tempo hábil do ponto de vista deste desenvolvimento. O que foi desenvolvido? Foi desenvolvido pelas empresas o que era possível, né? Que vou tentar olhar, eu vou ver a foto da pessoa, a pessoa não é autodeclarativa, mas ela manda uma foto que ela pode dizer que é dela, pode não ser dela, pode ter usado inteligência artificial, né? Pode ter usado as famosas, todo mundo conhece por todas, aí o Gemini, o Nano Banana do Google, né? E me coloca 10 anos, fico mais velho e passo. E passa, e cria um documento falso para mim. Eventualmente, algumas IAs vão criar, inclusive, o documento falso. Infelizmente. Então, jeito de burlar. Então, como não tem um sistema efetivo, eficiente, à prova de falhas, mesmo sistemas à prova de falhas, desenhados assim, podem ter falhas, imagina um sistema que não há um controle centralizado. Seria bom ou não um controle centralizado? E essa é outra discussão que não é o enfoque aqui, não há tempo para se debater. Mas, do ponto de vista da lei especificamente, então há essa fragilidade, porque ainda que se exija dos sites que se faça isso, o site simplesmente, ou o app, o aplicativo de internet, né, o site, a aplicação na web, então ela pode simplesmente, ela vai aceitar aquilo como uma verdade. Ela não tem um lugar para conferir se a carteira de habilitação estava certa, se o CPF estava certo, assim, o CPF até tem, mas assim... É muito ponto de falha ao mesmo tempo. Então não precisa ser um hacker para burlar sistemas. Então, esse é o nosso estado da arte, né? É a situação que a gente tem hoje com relação à verificação de idade na internet.
Isso é um lado. Do outro lado, agora, pensando do ponto de vista do adolescente que está lá, enfim, da criança, mas especialmente do adolescente que quer acessar um conteúdo, um jogo que não era para ele, por exemplo, o que a gente tem é, se ele faz isso, se ele gera um documento vou gerar um CPF, vou gerar uma carteira de habilitação falsa na internet e vou gerar uma foto falsa. O que ele está fazendo? Ele está cometendo um ato infracional do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Se ele já está na idade específica ali para isso, né? Se ele já é considerado adolescente e não mais criança, ele está cometendo um ato infracional. Esse ato infracional, caso ele seja pego, vai ser julgado pela vara de proteção à criança e adolescente, e não é uma pena, juridicamente falando, né? A gente não já fala que adolescente é submetido à pena, mas ele pode ser submetido a, desde uma advertência até atos de reeducação, que ali a gente tem, numa situação muito, muito mais complexa, tá, até internamento, né? Compulsório. Mas não me parece que seria isso. Mas, assim, existem consequências caso haja a comprovação de que houve fraude em relação à criação de identidade falsa para passar nos sistemas, né? Então, se uma empresa, eventualmente, o que acontece? Uma empresa que não quer ser responsabilizada descobre que tem um determinado grupo ou alguém que usou, ela pode simplesmente encaminhar para o Ministério Público da Criança e do Adolescente e o Ministério Público da Criança, a Promotoria de Justiça pode tomar as medidas cabíveis, entender? Então, o adolescente, quando faz isso, de novo, o aspecto jurídico, ele está se expondo a risco ali, né? Sim. Então, enganei meu pai, entrei no site, né? Entrei no site XY ali, né? Entrei no site sobre tal assunto que não era para entrar, acessei o YouTube que não era para entrar. Vejam, existem tanto, pensando em celulares e tablets, tanto o Google quanto a Apple tem aplicações, tem aplicativos que você pode instalar no celular da criança, do adolescente, para ter controle. O pai tem, e agora tem esse dever objetivo de controle, tem um dever, né, escrito ali na lei de controle de o que a criança ou adolescente está acessando, e você vê o que ela está acessando efetivamente. Sei lá, por exemplo, eu tenho meu filho de 7 anos, como eu já falei. Eu coloco um limite de 1 hora para ele por dia, e ele pode acessar de tal e tal hora. Ponto. E não se faz... Não se fala mais isso. Eu vejo ali quais aplicativos. Ele tá num aplicativo super legal, sei lá, ele gosta de jogar Monopoly, baixou o aplicativo do Monopoly. O aplicativo não é, né, o jogo como se fosse banco imobiliário, não é igual o jogo no jogo normal de tabuleiro. Sim. É altamente viciante. O que eu fiz? Coloquei 15 minutos no jogo. Então eu não consegui eliminar, mas consegui delimitar. Então, tem esse papel dos pais também, numa outra camada de vou buscar medidas ativas de instalando bloqueios no computador, instalando bloqueios no celular, no tablet que o adolescente usa, e ele tem que saber onde que esse adolescente está navegando. Sim. Né? Então ele tem que tomar, né, os pais eles têm que tomar esse cuidado proativo, no sentido de buscar mecanismos, e hoje está cada vez mais fácil, você entra, assim como você baixa qualquer aplicativo, você pode entrar na Apple Store, você pode, na Apple Store não, na loja, na Play Store da Apple, você pode entrar na loja de aplicativos do Google, e as aplicações são de graça, você baixa no teu celular e você controla tudo o que está fazendo ali o tempo inteiro. Como que burla aquilo ali? Olha, ele teria que descobrir a senha, eu tenho que ser um hacker e desinstalar e reinstalar tudo que está no celular. Né? Então, se só tem aquele celular para ser cuidado, se não vai ser outro tipo de situação fraudulenta, né? Outro tipo de situação que não é adequada, né? Que tem que respeitar os pais, o controle efetivo, ele está hoje na mão dos pais. Não adianta querer esperar que o site vai bloquear. Ali é uma camada de controle. E é uma camada muito, muito frágil. Então, esperar que eu vou delegar. Não existe mais o papel de delegar para o terceiro. Então, a família tem que trazer para si isso. Né? Então, há esse aspecto de cuidado em relação àquilo que está acontecendo. Me parece que tem uma preocupação também de quem fez a pergunta de meu pai e minha mãe estão vendo o que eu estou fazendo. Sim, porque é a obrigação legal dele ver o que você está fazendo. Né? Não é? Porque eu saí de casa. Assim, ele é a obrigação legal dele ver se você
tomou suas vacinas. É obrigação legal do seu pai e da sua mãe ver se você foi para a escola ou matou aula. E agora é obrigação do seu pai e da sua mãe ver se você não está vendo conteúdo indevido na internet e bloquear, né? Então, de novo, no meu exemplo, por exemplo, com meu filho, o que eu fiz? Desinstalei tudo, YouTube, tudo, testei, não confiei só, tem camadas que a aplicação, por melhor que ela seja, ela não bloqueia, você tem que deletar os aplicativos para ela não poder reinstalar. E toda vez que vai instalar, pede a senha. Né? Mas o meu filho ele é muito esperto, ele vem já, ele olha um aplicativo que ele gosta, ele já vem, pai, coloca a senha aqui, peraí, não é assim. Espertinho. Eu falei, você assinaria um contrato sem assinar? Eu falei, sou professor de direito, filho, você assinaria um contrato sem assinar? Chegava, foi um contrato para eu vender meu carro por R$1, assino? Não, né, pai? Então tá, eu vou dar uma olhada qual é esse aplicativo, vou ler qual é o contrato, depois amanhã eu volto, converso com você e vejo se eu coloco a senha. Então os pais têm que tomar esse cuidado. Sim. Então, assim, professor, retomando a questão das redes sociais, como essa lei é muito nova, teve muitas empresas grandes que ainda não tomaram medidas, né? Então, o maior exemplo é a Meta, né? Que tem a questão do Facebook, do Instagram, que aí eles fizeram um pronunciamento que eu achei muito interessante, que eles estão filtrando o conteúdo por idade. Então, por exemplo, se um adolescente de 14 anos, 16 anos, ele vai filtrando e fala, esse conteúdo ele não pode ver, então eu vou descartar. Você acha que se essa seleção feita pela própria empresa, ela é suficiente? Ela é uma boa camada de proteção, Marcos. Porque como que eles fazem isso? Eles usam a inteligência artificial baseada em aprendizado de máquina e em ciência de dados. Rapidamente. Como que funciona? Então eles pegam eles têm um estudo de todo mundo que usa, que são milhões de pessoas que usam o Facebook, que usam o Instagram, e lá eles conseguem saber, pelo padrão de consumo, ou de consumo de conteúdo, ou de acesso, conseguem saber com um determinado grau de certeza, de 99, alguma coisa por cento lá, que aquela pessoa provavelmente é alguém que é daquela idade X ou Y, que é menor de 18, que é menor de 12 anos, que é uma criança. Você não vai assistir Mundo Bita se você né? Se você for adulto, a não ser que você seja o pai da criança, né? Você vai assistir Mundo Bita também, fazendo propaganda pro canal, né? Assim como você não vai jogar bet o dia inteiro e ficar vendo jogo de futebol, sei lá, se você, né? Então, você tem situações ali, né? Mas assim, há um risco de falsos positivos e falsos negativos. Então, aí que está o ponto. Quando a gente olha para a inteligência artificial, isso é muito mal entendido. Hoje se fala muito em inteligência artificial generativa, ChatGPT e tudo isso, né? Então, apareceu especialista de tudo que é lugar. Mas eles esquecem disso, que existe a chamada grau de acurácia da inteligência artificial e o problema do falso positivo, que é identifico essa pessoa como um adulto e não é, ou identifico essa pessoa como uma criança e não é, acontece, né? E falso negativo também. Então, há um escape. Existe forma de... por mais que eu se use IA para se entregar o melhor conteúdo, existe forma de eu diria, de eventualmente alguém não ser filtrado. Né? Então, por isso que não é a única forma. Seguro. Não é 100% seguro. Todo mundo que estuda inteligência artificial seriamente sabe disso. Né? Eu brinco, é o mesmo problema que banco tem com relação à compra em cartão de crédito. Sim. Passou ali, não passou teu cartão, achei que era uma fraude, mas não era uma fraude, eu estou fazendo uma compra, sei lá, de um computador, mas não está no teu padrão de consumo. Ou para todo mundo entender, é o mesmo momento você gosta, sei lá, de rock, né? O que eu gosto, né? Você gosta de rock, e depois eu estou escutando rock, esse exemplo que eu sempre falo. Estava escutando rock no carro, daqui a pouco entrou. Para quem não conhece, veja, é bom, tá? Milionário José Rico, né? Não que eu não escute. Então, o que tem a ver Milionário José Rico com Linkin Park, eu sempre digo? Nada a ver. Não tem nada a ver. Mas por que por que o Spotify me mandou aquela música errada? Porque no cálculo lá, talvez a música parecia muito bem. Ali tem o quê? Ali tem um falso positivo de que eu ia gostar daquela música. Então, os princípios de selecionar um perfil, perfilamento, técnica de perfilamento, selecionar um perfil com base em inteligência artificial para qual música eu vou entregar, ou se essa pessoa é um fraudador lá no banco ou não, ou se é uma criança, ou é um adolescente, ou é um adulto, são os mesmos quando a gente olha. A gente só olha variáveis diferentes, mas os princípios de estatística são os mesmos. Por isso que
Existe margem de erro e todo mundo sabe que a margem de erro existe. A meta com certeza tem um número, qual é a margem de erro, mas eles vão levar até o último momento para não adotar medidas mais ativas de proteção. Pelo menos na minha visão. Então é isso, gente. Agora nós já estamos finalizando nosso Pode ou Não, né? Eu agradeço aos adolescentes que se disponibilizaram para gravar os vídeos e compartilhar suas dúvidas conosco. Espero que as respostas do professor Sérgio tenham esclarecido as suas questões. Muito obrigada, professor Sérgio, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Foi um podcast muito maravilhoso. Muito obrigada mesmo por o senhor compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Tá? Agradeço também ao meu companheiro Marcos por estar aqui nos ajudando também. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E eu posso fazer um agradecimento também final? Pode, professor, por favor. Então, quero agradecer mais uma vez vocês aqui, agradecer a todos, a professora coordenadora do projeto, parabenizar, né, pelo projeto aqui, o curso de Direito, a Unibrasil. E só queria deixar um recado final, só para quem eventualmente quiser me acompanhar, tem minhas redes sociais, né? Já sim, falamos, com redes certeza. sociais. Lá no Instagram, meu @ é professor Sérgio Pádua, e no LinkedIn é Sérgio Pádua, tá? Então, só faço o convite para quem se interessar aí por direito digital, falo de sistemas nas minhas redes sociais. Agradeço, obrigado. Seguem aí, galera. Seguem o professor. Também queria agradecer, pessoal, pela participação do professor, da Carol, todos os outros no bastidores também, porque foi uma equipe muito grande que fez todo esse projeto, não foi só nós dois. É verdade. Teve toda a pesquisa de campo, foi uma movimentação muito grande. Ainda temos mais coisas a ser feitas e tomara que esse projeto continue sendo assim, continue trazendo informação fácil e de boa qualidade para a comunidade. E é isso, gente.